Gustavão vai brigar comigo. Beleza, gravando. Antes de começar, já quero abrir a Bíblia aí. Quem tem a Bíblia aí? Já. De cara, quero que alguém abra Romanos 8, versículo 28. E já li para nós. Romanos 8, versículo 28. É um versículo que muitas igrejas gostam de começar. E eu vou, em cima disso, compartilhar algumas coisas com vocês hoje. Se ninguém leu, leio. Vai lá. É Romanos 8, 28? Isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo é muito massa, sim, dá pra gente ficar a noite toda falando sobre ele, porque ele fala umas coisas bem massas. Por exemplo, Deus vai cooperar pra gente em todas as coisas. Então, beleza. Então, isso quer dizer que eu vou ter uma vida financeira massa, vou ser rico, vou ter um carrinho bom, igual o carrinho que você está entrando ali agora, eu vou ter uma saúde boa, não vou ter nenhuma doença, não vou perder o celular, né? Vou ter um iPhone 6, um 7, né? Eu não vou ter tentação, não vou ter vício, não vou fumar droga, não vou ser bêbado. Eu tô certo, amor? Não! E é exatamente isso que eu queria falar com vocês. Esse versículo fala que Deus vai cooperar em todas as coisas com nós. Mas espera aí, eu não tenho uma vida financeira muito boa, não. Se pá, eu toda semana aí eu tô pegando gripe, já peguei dengue aí 2 vezes, eu sou anêmico, então eu não sou imune às tentações, tentação tenho todos os dias, mas meia tantas coisas que a gente passa, como assim Deus coopera, né? Mesmo a gente passando com todos esses sofrimentos. Né? Mês passado eu fui para Campo Mourão. Aí a gente foi lá na casa da Laila. Foi eu, a Ashley, o João e a Laila. Foi um dia muito massa, só que no final da noite roubaram o carro do João, velho. Olha, vê se pode. Acho que eu e a Ashley sofreu mais que o João, porque a gente quase não dormiu. Pensando em como a gente podia ajudar ele. Semana retrasada, eu perdi meu celular. E, tá, mas peraí, Deus coopera para todas as coisas. Mas, tá, talvez a resposta para esse questionamento seja o versículo seguinte, que é o versículo 29, e eu vou ler aqui para vocês. Então, Paulo escreve para essa carta para Romanos, e ele diz assim, no próximo versículo: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Simplificando aqui, Deus vai cooperar para todas as coisas daquele que eu amo. E eu acredito que todos que estão aqui no PG amam a Deus, né? Dificilmente, se ama a Deus, não ama. É difícil alguém falar isso, né? Se a gente ama, ele vai cooperar para a gente ser conforme a semelhança e a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Então, Deus vai cooperar para a gente ser semelhança e imagem de Jesus. Mas espera aí, vem outro questionamento. Jesus sofreu? Vocês acham que Jesus sofreu quando ele esteve aqui na Terra? Eu me arrisco a dizer que ele foi uma das pessoas que mais sofreram. A gente pode falar N sofrimentos e dificuldades que Jesus teve. Ele teve xingamentos, foi cuspido, foi humilhado. Ele foi tentado pelo próprio diabo. Ele teve uma morte de cruz.
que talvez seja a pior morte já registrada pelo homem. Então Jesus sofreu. E Cristo, nesses versículos, falam que a gente que ele cooperará para a gente ser semelhança e imagem de seu filho. Então ficou nítido que a gente vai sofrer, a gente vai passar por dificuldades e circunstâncias, porque ela faz parte da vida. E a gente não está imune ao sofrimento. E eu não quero aqui falar que você vai sofrer muito, você vai ser um miserável, você não vai ser rico, ou que não vai ter uma saúde legal, um serviço legal. Mas eu estou aqui para falar para vocês hoje que Deus tem um propósito para a gente, um propósito de vida. E eu me arrisco a dizer que isso é uma das coisas melhores que existe na face da Terra, ser moldado por Cristo Jesus, ser transformado por Ele. É um bom nome para um congresso, hein? Transformação. Ó. Então, quando me vem a palavra transformação ou molde de Deus, me vem uma palavrinha que é muito comentada na Bíblia, que é o vaso. E eu queria que a gente fosse lá em Jeremias 18, versículo 6. Eu vou ler rapidão aqui. Jeremias 18, versículo 6. E diz assim: Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? E oleiro aqui, pessoal, não é aquele que faz óleo não, tá? É aquele que faz um vaso, né? É uma profissão que o cara lá faz os vasos lá. E aqui Jesus fala para Jeremias ir lá na casa do oleiro para ver como ele faz o barro, o vaso, né? O vaso de barro. E continua. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Mas como assim a gente vai ser um vaso e o oleiro, como barro nas mãos do oleiro? Como assim, né? Então eu tomei a liberdade de pesquisar como é feito o vaso, como ele é fabricado, todas as fases. Eu queria comentar com vocês. Então existem 8 fases para o vaso ficar pronto. Vou pegar minha colinha aqui. A primeira fase para o vaso ficar pronto é a extração do barro. Travou onde, mano? Dá para ouvir legal? Dá para ouvir, mano? Dá? Beleza. Então, a primeira fase para se fabricar um vaso é a extração do barro. Então, você vai lá, a pessoa vai lá, extrai o barro do chão e junto com o barro vem todas as impurezas. Então, vem graveto, vem semente, vem pedra, vem resíduo, vem lixo, vem areia, vem tudo junto. O que isso quer dizer? Deus não se importa com as impurezas do seu coração, ele não se importa. O que ele se importa é limpar essas impurezas do seu coração. E para isso, é necessário um processo, todo um processo para retirada dessas impurezas. Então, a próxima fase é uma fase chamada envelhecimento do barro, onde ele passa por um processo. E sempre que vem envelhecimento na minha cabeça, vem amadurecimento também. E é exatamente esse ponto que Jesus quer tocar para nossas vidas. Ele quer que a gente se amadureça, que a gente seja maduro, tanto espiritualmente, tanto em todas as circunstâncias das nossas vidas. Aí na sua casa, na escola, lá na Coamo, tá ali. Em todas as circunstâncias, ele quer que a gente seja maduro. Então, a próxima fase, depois da extração, é a limpeza desse barro. Porque o que importa ali no barro é a argila. A partir da argila é feito o vaso. Então, o segundo processo é a limpeza desse barro, onde é separado a argila do barro e é feito tipo uma peneira para tirar todas as impurezas macros, ou seja, as impurezas maiores, né? Nessa fase, vem uma palavra muito forte para mim, que é a separação. Então, tem a separação da argila com barro, a separação das impurezas,
Aí Deus começa a tratar a gente essas impurezas maiores. Sei lá, eu bebo, não bebo mais. Eu sou das drogas, não fumo mais. Algo nesse sentido. Deus vai separando as coisas. Talvez essa separação seja uma amizade. Eu, quando era adolescente, eu tive que optar em, vamos dizer, cortar algumas amizades. Eu me lembro que eu tinha uns amigos que eram muito amigos mesmo, só que eles eram o boom do narguilé. Então eles começaram a fumar bastante narguilé e eu vi que isso não ia ser bom para mim, então eu tive que cortar essas amizades. Então Deus começa a tratar o nosso coração, começa a limpar essas impurezas, começando pelas macro impurezas. A terceira fase desse processo é a mistura da água, ou seja, depois que foi feita essa peneira, foi separada a argila, é jogado água. E a gente pode colocar o Espírito Santo agindo aí na nossa vida, simbolizando a água. E depois que é misturada a água, é preciso que a argila e a água estejam homogêneos. Então, é feito o oleiro, né? Ele pega essa argila com a água, começa a amassar, começa a bater repetidamente. Por que ele faz isso? Para não formar bolhas de ar, para não ter rachaduras no vaso futuramente. E aí, galera, isso é muito importante, porque aí é como se fosse a nossa caminhada com Cristo. A gente vai aprendendo as coisas, às vezes a gente bate a cabeça, às vezes a gente aprende com a dor do outro. E isso é repetidamente, isso é uma caminhada com Cristo. E é um processo, não é de um dia para o outro. Então Deus tem um propósito para a gente. Então é necessário todo esse processo. E ainda não acabou. Né? Então é feito várias vezes esse amassado. Ele quebra, ele corta, quebra, corta o oleiro, vai fazendo repetidamente isso. Depois desse processo, ele deixa a argila com a água descansando por um tempo. E o quarto processo é a preparação do barro. Ali, o oleiro ele vai começar a tirar todas as impurezas micros. Então, às vezes tem uma pedrinha pequena ali, às vezes tem um gravetinho pequeno. Então, nessa fase que é separar dessas impurezas menores. E aí que a gente pode fazer uma alusão àqueles pecados invisíveis que a gente às vezes não percebe, mas a gente tem lá dentro. Então, beleza. Eu não bebo, eu não fumo, eu não, sei lá, não me prostituo, mas beleza, mas eu acho que, mas talvez eu tenha uma ganância dentro de mim, às vezes eu sou um pouco arrogante, e meus pensamentos? Às vezes eu xingo demais, ou que sai da minha boca muita asneira. Então Deus vai começando a tratar esses pecados invisíveis. E não cabe aqui dizer o que é pecado menor, o que é pecado maior. Tudo é pecado, tá? Mas nesse processo, todo esse processo, Deus vai tratando a gente em todas as circunstâncias, tanto os pecados maiores, menores, todos os pecados. Depois desse processo, o barro, ele é separado, ele é descansado um pouco. E o próximo processo talvez seja um dos mais importantes, que é a modelagem. Então, o barro foi todo processado, foi tirar todas as impurezas dele, e agora nesse processo começa a modelagem do barro. E é legal, porque o oleiro joga ali na maquininha, e o negocinho começa a girar, e ele começa a fazer aquele molde, né? Então, como ele começa a fazer aquele molde, ele tem um esboço já na cabeça dele, ele já tem um planejamento de como vai ficar aquele barro. E aí, exatamente, Deus moldando conforme o nosso propósito de vida, né? Outra coisa interessante também, quando o oleiro começa a moldar esse vaso, ele não começa de fora para dentro. Ele, ao contrário, ele começa a moldar esse barro de dentro para fora. E é isso que Cristo quer fazer com a gente. Ele quer nos moldar de dentro para fora. E outra coisa interessante, que nesse processo só existe duas ferramentas, o oleiro e a água.
Não existe outra ferramenta. É basicamente o oleiro simbolizando Deus e a água simbolizando o Espírito Santo. Então, existe todo esse processo. No sexto processo, é o processo de secagem, onde é separado ali para ele secar e adquirir uma resistência maior. Então, a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo, a gente vai errando, vai aprendendo, a gente vai nos PGs, a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a orar, fazer jejum, a gente começa a andar com amizades boas, amizades que edificam a gente. Com isso, a gente vai adquirindo essa resistência, que é essa fase de secagem do barro. Isso é muito importante, porque a gente adquirindo essa resistência, não vai ter dificuldade nenhuma que vai te derrubar. Que é o próximo processo. Depois dessa secagem, dessa resistência do barro, vem o processo de queima e resfriamento, onde o oleiro pega esse vaso já seco e joga ali no forno. E ali, toda a água que está ali é evaporado, todo o material orgânico é eliminado e todos os gases são eliminados. Vocês entendem ali que a gente está tão firme com Deus que pode vir dificuldade que for, que a gente não vai cair, sabe? A gente vai começando a ser uma pessoa inabalável. Então, quando o João perdeu o carro lá, o João saiu desesperado, gritando, chorando. Cara, o João ficou firme. A Ashley tá aí, tá aí pra... Eu perdi meu celular, falei, amém, perdi. Fazer o quê? Vamos ver o que a gente pode fazer. Vai vir as circunstâncias. Mas será que a gente está tão resistente para não cair nos meus sofrimentos, nas minhas dificuldades, nas minhas tentações, né? Próxima fase, o pessoal tende a falar que é o paraíso, porque o vaso está pronto, sai do forno, ele já está pronto, a gente pode pintar, passar uma corzinha ali que a gente quer. Mas é interessante, porque ali o vaso já está pronto. Mas o que significa o barro? Para que serve o barro? O vaso? Vaso de barro. Para que serve o vaso? Basicamente, ele é um objeto ornamental, ele fica ali parado em algum lugar. Mas é interessante que ele sempre serve para conter algo, para servir alguma coisa, para ser usado, para ser feito alguma coisa. E é isso que Deus quer para nós. Ele quer que a gente seja usado por ele. Porque o vaso, ele é usado, não é verdade? Então, a Bíblia diz que a gente é um vaso vivo. Então, a partir desse ponto, Deus quer usar as nossas vidas. Às vezes, para alcançar alguém da nossa casa, um amigo seu, que todos nós temos alguém para alcançar, não é verdade? E vem outro questionamento ainda. A gente é um vaso vivo, beleza. Mas o que a gente tem ali colocado dentro do nosso vaso? A gente tem colocado a palavra de Deus ou as outras coisas dentro desse vaso? Não é verdade? E nós temos enchido desse vaso, né? E é isso que eu tenho para falar para vocês. Deus coopera para todas as circunstâncias da nossa vida. Mas às vezes não é do jeito que a gente pensa que é. Às vezes a gente precisa passar por algumas circunstâncias, dificuldades da nossa vida para a gente estar firme e resistente para vir as tempestades e a gente estar inabalável ali, de pé, sabe? E a gente sempre tem alguém que a gente precisa alcançar. Então a gente precisa ser esse vaso vivo perto das pessoas, cheio do Espírito Santo e de Jesus. E que esse processo seja... Deus quer que esse processo seja feito para nosso amadurecimento. Ele não quer que a gente sofra. Deus não quer isso para nós. Mas Ele quer que a gente seja maduro. E às vezes, algumas dificuldades a gente vai passar. E cabe a você aprender com isso e ser esse vaso vivo que Ele planejou para a gente ser. Então é isso. Alguém tem um comentário, alguma observação? Uma coisa que me mudou muito minha maneira de pensar é entender o que aconteceu naquela passagem.
Tem alguém que não conhece aqui a passagem de quando Jesus está no barco dormindo e daí tá dando tempestade? Thalita conhece? Derek conhece? Respondem aí no privado para eu saber. Porque basicamente o que acontece é que eles estão no barco, acontece a tempestade, só que apesar de ter Jesus no barco, eles passam pelo aquele sofrimento, aquela angústia daquela incerteza, sabe? Do que vai acontecer. E uma coisa que mudou muito a minha forma de pensar foi que, tipo assim, Jesus acordou tranquilo e convicto de que a tempestade é nada, né? Porque ele mesmo acalmou a tempestade, tipo assim, simplesmente falando, tempestade, acalme-se, e tipo assim, já acabou tudo. Pelo simples fato de que Jesus, ele sabia qual que era o fim. Ele sabia, ele entendia que que os planos de Deus era basicamente que Jesus estaria no mundo para servir e para morrer na cruz por nós. Jesus sabia o final, só que ele sabia que aquilo não abateria ele no meio, porque aquele caminho não levaria ao fim que Deus planejou para ele, entende? Então, existem muitas dificuldades que a gente vai passar, só que Deus tem um plano para cada um de nós. E se a gente ter uma consciência daquele futuro que Deus tem para nós, a gente não vai ter medo das coisas que a gente vai passar, porque a gente sabe qual que é o final. Qual que é o final? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que simplesmente entregam suas vidas e seus objetivos para Jesus. Então, é igual aquela frase do Maquiavel, se não me engano, que os fins justificam os meios, né? Basicamente, você sabe o final, então você sabe que Deus tá com você, você sabe que o fim é o quê? O que é o fim? É você tá tão entregue a Jesus ao ponto de que você tá vivo ali só para servir, para ser moldado. Então, quando as coisas acontecerem, você não vai se abater, porque você sabe que ou aquilo é para te servir, para te fazer ser moldado, assim como o Caio falou, para te fazer aprender com as circunstâncias, né? Ou aquilo ali é para te servir como uma forma de tentação, de tudo mais. Então, igual o Caio estava falando sobre ser moldado, a gente acha que, por exemplo, ai, nossa, mas o João teve o carro roubado. O que ele vai aprender disso daí? Simples. A gente aprende, pô, essa área aqui ela é mais perigosa. Ah, tem que trancar o carro? Ah, tem que fazer isso? Qual que é a melhor maneira? A gente aprende com tudo, com absolutamente tudo. Até as coisas que parecem que não tem o que aprender, a gente sempre aprende. Toda circunstância ruim, a gente tira um aprendizado. Só que o nosso problema é que a gente quer saber tudo sem ter passado nada para aprender tudo, né? E a gente precisa passar pelas dificuldades para entender como superar elas, né? Não tem como você saber como superar uma coisa que você não aprendeu ainda sobre ela. É basicamente isso daí. Minha participação. Mais alguém quer falar aí? A Dé? Oi, gente. Dá para vocês me ouvirem? Sim, sim. Sim. O som aqui da igreja está um pouquinho alto. Eu escutei a palavra do Caio e gostei muito dessa parte que ele falou, tocou muito no meu coração sobre os processos, né, da produção do vaso. Valeu pela pesquisa, Caio. Eu achei muito interessante. E isso a gente percebe na nossa vida, né? Como que tudo acontece por processos. Né? Acho que uma das coisas mais difíceis que a gente vive, principalmente quem é jovem, adolescente, é saber esperar, né, a hora certa para tudo. E a produção do vaso nos ensina isso, né? É necessário um processo, né? Fase por fase, parte por parte, né? E é assim tudo na nossa vida. Tudo a gente precisa esperar, a gente precisa ter paciência, né? E na minha vida também, quantas vezes eu oro a Deus e peço, Senhor, preciso paciência para esperar as coisas que eu tenho orado e pedido. E essa palavra do vaso vem de encontro a isso, né? A partir do momento que a gente compreende o trabalhar do Senhor, né, fica mais fácil as coisas, porque a gente entende que a gente está esperando porque ainda não chegou o exato momento, né? E a nossa vida sendo um vaso
também é importante, porque isso mostra que nós estamos nas mãos de Deus, né? Ele pode nos quebrar muitas vezes, pode nos refazer, né? Nos quebrar e refazer de novo, fazer de novo a nossa vida, e a nossa vida vai seguindo assim, né? Um dia a gente está bem, outro dia a gente parece que está quebrado, né? Com tantos problemas, tantas dificuldades, aí vem lá o Senhor e nos molda novamente. Linda essa palavra, Caio. Me senti muito abençoada, acho que todo mundo aqui também. Que Deus continue te abençoando e te usando. Amém, Dé. Exatamente o que você falou, a espera é uma virtude. Eu quero dar um exemplo. Quanto tempo você namorou o Augusto para você ter casado com ele, Débora? Quase 10 anos. Eu tive que fazer faculdade, 10 anos. ele viajou para fora, eu tive que voltar, tive que esperar ele fazer a cirurgia, Exatamente. muito tempo. 10 anos de espera. A gente pode colocar vários exemplos na Bíblia de tanta espera e no final Deus tem um plano perfeito para isso. Sempre que eu estou passando dificuldade, sempre vem uma coisa na minha cabeça, sempre vem uma ferida na minha cabeça. A ferida simboliza a dificuldade ali, né? O sofrimento que você está passando. Deus quer cicatrizar essa ferida para futuramente você falar para as pessoas que essa ferida sua foi cicatrizada. Então, às vezes, a gente tem aquela ferida e Deus quer cicatrizar, mas às vezes a gente fica lá remoendo aquela ferida e ela não cicatriza, né? Então, a espera, tudo na vida tem um processo, temos que saber esperar e testemunhar sobre isso também, né? Outro ponto legal de se falar, né? Todos nós temos aqui algo que nós superamos e vai ter irmãos futuramente que vai passar por aquilo que a gente passou. E a gente vai falar, ó, eu consegui, você também consegue, sabe? Então é isso. Foi uma benção. Eu queria que o Derek orasse pela gente aí, pra gente finalizar. Meu amor, ele tá sem microfone. Beleza. Eu vou orar aqui então. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo muito bom com você. Com certeza a gente vai sair sabendo um pouco mais de Ti. Obrigado pelas essas pessoas que estão aqui, Senhor Deus, e coloque também as pessoas que não puderam participar também. Quero colocar também o PG dos jovens, que vai acontecer agora, Senhor Deus, vai ser o primeiro depois de tudo isso que aconteceu. E o Senhor use as pessoas que vai estar ministrando a palavra, vai estar tocando louvor, as pessoas que vão lá também. Só temos que agradecer a Ti, Pai, pela tamanha enormidade que o Senhor é para as nossas vidas. Só temos que agradecer e nada criticar, né? Então é isso que eu oro e agradeço. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por todos aí. Até daqui a pouco, Dé. Tchau, tchau. Tchau. Até daqui a pouco. Espero todo mundo aqui. Beijão. Beijo. Beijo.